pet coçando esporadicamente é normal, mas aquele pet que se coça com tanta frequência que chega a agoniar tanto o pet quanto o tutor dele, além do que às vezes até sangra e machuca aquele animal, já passou da fase da normalidade. A maioria de vocês com certeza já ouviu o termo dermatite. É um termo muito comum, muito utilizado na medicina humana também, por isso muita gente conhece, mas tutores debatem muito a respeito disso porque é um problema muito recorrente nos animais domésticos, né? E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, contando para vocês o que é dermatite, o que fazer se o seu animal tiver suspeita de dermatite. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é um espaço que eu reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal, porque assim você vai receber vídeos novos de segunda a sexta-feira às 18 horas e vídeos curtos todos os dias aí no seu feed de notícias, tudo sempre relacionado a esse universo dos pets. Como vocês podem ver, ainda estou em Brasília, não estou no melhor dos cenários, mas, como sempre, estou aqui para fazer esse vídeo para vocês. Eu achei muito importante trazer e, o mais importante de tudo, hoje eu trouxe um caso clínico para exemplificar o que eu estou falando no final do vídeo, tá? Uma das coisas que o veterinário mais escuta é: doutor, meu cachorro está com dermatite, o que eu posso fazer? Ah, doutor, então, eu li no Google que isso aqui que o meu gato tem é dermatite, me passa um remédio? Então, doutor, o meu cachorro já foi diagnosticado com dermatite, eu já sei o que ele tem, eu só vim aqui para pegar uma receita. Oi? É sério isso? Essas frases que eu usei nesse vídeo não são frases criadas por mim, são frases que eu escuto todos os dias ou leio todos os dias, né? Todo clínico, toda pessoa que faz atendimento clínico tem isso com muita recorrência, né? E dermatite é um assunto sempre em pauta, né, nas clínicas veterinárias, porque é algo que de fato acontece demais, né? E eu, como tenho esse canal existe, né? As pessoas tendem a me perguntar muito a respeito disso, aqui, lá no Instagram, enfim, então eu acho que talvez eu receba muito mais questionamentos a respeito disso do que outros veterinários que só atendem presencialmente. É triste o que eu vou contar para vocês, mas é uma coisa muito real, uma coisa que faz parte do nosso dia a dia veterinário, que é, a gente sabe hoje que as buscas por ajuda em casos de dermatite são muito mais recorrentes do que as buscas de ajuda por casos de tumores, por exemplo. Isso porque a dermatite coça, o tutor escuta, o tutor vê aquele cachorro agoniado, começa a ficar agoniado também e pensa, isso está me afetando, eu preciso resolver esse problema. Agora, quando é caso de tumor, por exemplo, que é uma coisa muito mais grave do que a dermatite, né, o tutor vai esperando, enquanto aquilo não começar a incomodar o tutor, né, ou seja, não estou falando isso de forma geral, tá, gente? Mas a maioria das pessoas é assim. Se você não é, parabéns para você, eu queria que todo mundo fosse assim. Mas a maioria das pessoas espera o será, espera alguém falar, nossa, tá gigante, para ela buscar ajuda. E o que não deveria acontecer, né? Porque tudo que é no início é muito mais simples, rápido e barato de se resolver. Bom, então eu vou contar aqui para vocês, né, a respeito da dermatite. Vou falar para vocês a respeito da doença, tentar te explicar de uma vez por todas o que é dermatite, o que é o termo dermatite, o que você deve fazer quando você suspeitar que o seu cachorro tem dermatite ou que alguém falar que o seu cachorro tem dermatite, o que geralmente o veterinário faz em consultório, que é mais comum dele fazer em consultório, tá? E também o que fazer, né? O tratamento, como é que se age com relação à dermatite. Então, gente, eu vou te dar um monte de dica aqui nesse vídeo, então por isso eu peço para você para já dar o like e manda esse vídeo para algum amigo seu, né? Que às vezes esse assunto pode ser relevante para ele também. É claro, eu sei que a maioria das pessoas vai clicar nesse vídeo achando que eu vou dar uma poção mágica para ela usar em casa e sarar a dermatite do cachorro dela, mas eu preciso que ela entenda primeiro o que é a dermatite e que poção mágica não existe. Biologia não é matemática, gente, não existe uma receita de bolo que é para todos, né? Então, a gente, aqui na biologia, né, fala que 1 mais 1 nem sempre é 2, o que é muito verdade, o que dá certo para um não dá certo para o outro. Então, não usem receitas prontas, façam uma coisa personalizada para o seu pet, tá? Eu sempre falo isso em vídeo de doença, mas não custa repetir. Esse tipo de vídeo de doenças que eu falo aqui
é voltado para tutores, né? Não é nem para colegas veterinários e nem para estudantes de medicina veterinária. Então, esse vídeo é nada técnico, esse vídeo é mais para os tutores entender as importâncias das coisas, o que eles devem fazer. Mas se você é um profissional da área e quer assistir esse vídeo, você vai ser muito bem-vindo também. Bom, a primeira coisa que você precisa entender nesse vídeo é que, ao contrário do que as pessoas pensam, dermatite é um termo genérico, ele não classifica uma doença específica. A dermatite simplesmente significa que existe um processo inflamatório e ou infeccioso naquela pele. Ela é tão genérica que ela pode ter ou não ter coceira, ela pode ter ou não ter descamação, pode ter ou não ter queda de pelo, ela pode ter ou não ter feridas. Então, ela é muito genérica mesmo. Ela simplesmente vai te contar que uma inflamação na pele pode ter ocasionado o desequilíbrio daquela pele e está ali apta, né, e favorável para o crescimento de micro-organismos. Ou então, que ela está ali existindo devido a uma doença pré-existente, como é o caso mais comum de todos, que são as endocrinopatias. Bom, eu acho que já deu para você perceber que é uma coisa muito genérica, né? Muito mesmo. Não dá para a gente falar, vamos tratar dermatite. Qual? E como a gente fala de uma coisa genérica, né? Como que a gente trata uma coisa genérica? Não tem jeito. Ou então, você pega tudo que pode ser, faz aquele tratamento, aquele combão, e faz o tratamento. Mas isso com certeza vai te gastar muito dinheiro, pode ser ineficaz, tá? E muito tempo também, porque tem tratamentos de problemas de pele que são prolongados. Ou seja, tratar uma coisa genérica, uma coisa que você não sabe a causa, ou tratar só sintomas, simplesmente não faz sentido, porque vai voltar depois. A maioria das vezes, esses pacientes que chegam com esse pseudodiagnóstico de dermatite, porque sim, dermatite é um pseudodiagnóstico, né? Eles vêm depois que eles já tomaram todos os tipos de medicamentos possíveis e imagináveis e não resolveu o problema. A grande maioria deles, né, segue receitas e dicas de blogs que eles encontraram aí na internet, Google, enfim, ou então uma pessoa que eles conhecem fala, meu cachorro teve o mesmo problema, isso é dermatite, pode dar isso aqui que vai sarar. E não sara. E aí o mais engraçado é que o vet vai falar assim, você tem certeza que seu cachorro tem dermatite? Tenho. Mas qual dermatite que é? Doutora, dermatite. Não, tá, mas o que está ocasionando a dermatite? Não sei. Cadê o resultado do exame? Deixa eu ver para eu te contar. Eu não fiz exame, não. E é por isso que muitas vezes o tratamento foi ineficaz. Você não está tratando uma coisa que você não sabe o que é. Com certeza, esse tutor tirou esse seu diagnóstico ou do Google, ou então ele viu alguém fazendo esse tratamento e resolveu repetir no animal dele, o que é muito perigoso. Existem várias dermatites, né? E existem vários tratamentos também, devido a serem diferentes causas. São sintomas diferentes e, baseado nisso, né, a gente tem que fazer alguns exames, né? O sintoma, ele não vai fechar diagnóstico. Não é porque seu cachorro está com esse sintoma que ele tem uma doença X. A gente precisa fazer exame para confirmar o diagnóstico. Geralmente esse exame é sempre um raspado de pele, pelo menos, uma análise de pelos, que chama tricograma, e também pode-se pedir, né, que não é incomum, eu pelo menos peço muito, principalmente se tratando de pacientes idosos ou jovens, né, exame bioquímico geral, para a gente saber a funcionalidade do rim e do fígado. Porque, sim, tem muitos medicamentos que podem acabar prejudicando essa função, e se o animal já tiver com essa função comprometida e se faz um medicamento que compromete mais ainda essa função, esse animal vai passar mal, ele vai sair de um problema de pele para ir para um problema muito mais grave, que é um problema de rim ou um problema de fígado, por exemplo. E como eu falei para vocês, as dermatites mais comuns, elas podem estar relacionadas a bactérias, fungos, ácaro, alergia e também doenças sistêmicas, como é o caso das endocrinopatias. Então, como trata? Não tem poção mágica, você tem que descobrir a causa para tratar a causa. Se você tem uma causa, não trata a causa, só trata o sintoma, a causa vai continuar ocasionando aquilo lá. Então, se você tem uma causa, não corta o mal pela raiz, você vai ter problemas recorrentes várias vezes e, com certeza, além de prejudicar muito o organismo do seu pet, você também vai gastar muito mais do que levar de cara já para um veterinário e fechar logo o diagnóstico. Além do que, tem algumas doenças de pele, algumas dermatites, né, que o ser humano pode pegar, tá?
Então, fiquem atentos a isso. Agora eu quero falar para vocês de uma das coisas que mais me motivou a fazer esse vídeo. Não tem muito tempo, mas eu lembrei dessa história quando eu estava fazendo aí os vídeos de fevereiro, março. E eu quis contar essa história e quis falar a respeito desse assunto porque eu achei bem relevante. E assim, eu sei que não sou eu que vou colocar uma coisa na cabeça de uma pessoa que já tem uma coisa pronta, né? A pessoa que quer, sei lá, arrumar um tratamento de R$ 2 não vai ser a pessoa que vai ver essa história e que vai entender onde eu quero chegar com essa história. Mas eu preciso contar essa história para vocês, que é uma história real. É claro que eu mudei o nome dos personagens aqui, mas eu mantive eu mantive todas as coisas, exceto o nome dos personagens, porque para evitar processinho, né? Porque brasileiro é cheio de querer processar os outros. Mas enfim, chegou uma tutora numa clínica que eu atendo, eu vou chamar essa tutora de Ana, tá? Ela não chama Ana, mas vou chamar ela de Ana. E a cachorrinha dela eu vou chamar de Nina, porque sim, porque a maioria das poodle branca que existe nessa vida chama Nina. Bom, e aí o que acontece? Eu atendo numa clínica que ela é de baixo custo. Então a pessoa que vai naquela clínica, ela é atendida por um preço muito mais baixo do que o padrão. Eu faço esses atendimentos esporadicamente, não estou lá sempre, mas estou sempre fazendo alguns exames lá que eles não fazem, ou quando eles precisam de um especialista ou alguma coisa, tem dúvida com relação a alguma coisa, eu vou lá e atendo. Mas o importante essa clínica tem um preço muito mais baixo que a maioria das outras clínicas em Belo Horizonte, e aí ela é focada mais numa classe mais baixa, né? Beleza. Eu fui lá, eu estava atendendo essa cliente, e aí o tempo todo ela falava, olha, a Nina tem dermatite, ela já tomou remédios e tal, mas eu trouxe ela aqui porque de uns 5 dias pra cá, ela tá estranha, ela tá bem quietinha, você pega ela no colo, ela chora, ela tá... tudo que ela come, ela vomita, o xixi dela tá estranho, o hálito dela tá estranho e tal. Aí, beleza. No meio da anamnese, conversa vai, conversa vem, eu perguntei pra ela, você falou que ela tem dermatite, né? Você chegou a tratar a dermatite dela? Gente, só para contextualizar vocês, para vocês conseguirem imaginar a imagem na cabeça de vocês, a Ana é uma jovem de mais ou menos assim, uns 25 anos, talvez. A Ana tinha carro, a Ana tinha celular, a Ana foi nessa clínica. E a Ana tinha a Nina, que era uma poodle careca, provavelmente ela tinha cabelo, assim que eu tô lembrando, assim, só um tuchinho da cabeça, na orelha e tal. Uma poodle de 16 anos, que já quase não tinha mais dente na boca, quase cega, com uma barriga deste tamanho, porque ela era pequenininha, mas a barriga era gigante. E essa era a Nina. Na hora que eu bati o olho na Nina, pensei, endocrinopata, né? Mas tudo bem, não falei nada, deixei a tutora me contar. Voltando. Aí eu perguntei para Ana, e o que ela tomou, né? Pra dermatite. Não, ela fez o tratamento completo e tal, e não me falava o que ela tinha tomado. Beleza. Falei, Ana, olha, eu preciso ser muito sincera com você, porque se você não me contar o que ela tomou, qual foi o diagnóstico dela, que pelo visto não resolveu o seu problema, né? Que ela continua com dermatite, ela continua com ferida na pele, eu preciso pedir os exames de novo. E ela falou, sabe o que é, doutora? Ela não fez exame. Eu falei, então como é que você sabe que ela tem dermatite e como que você tratou a dermatite dela? Então, eu estava muito sem grana, e aí eu entrei num canal do YouTube de uma veterinária, e essa veterinária começou a falar sobre dermatite, ela falou sobre todos os sintomas que a Nina tinha, e ela passou o tratamento, e o tratamento que ela passou foi esse. E aí eu falei, qual foi o tratamento que ela passou? Na hora que ela me mostrou o print, eu quase caí de costas. Eu olhei e falei assim, tá. Ela usou um medicamento, um antibiótico, na verdade, que era um antibiótico nefrotóxico, ou seja, era um antibiótico que fazia muito mal para os rins. Aí você pensa, poodle, 16 anos, poodle já tem tendência a ter problema renal, 16 anos ainda, é uma cachorra que não deveria ter tomado antes de fazer exame, né? Mas beleza. Aí a cachorra tinha tomado um anti-inflamatório esteroidal, tá? E o anti-inflamatório esteroidal, gente, todo mundo sabe que ele ajuda muito com coceira, né? E
Aí essa veterinária passou, ela falou, beleza, vou dar para minha cachorra. Não resolveu, provavelmente, porque a cachorra estava toda machucadinha, então provavelmente ela estava se coçando ainda. E essa cachorra era uma cachorra que a primeira suspeita, assim que ela entrou na sala que eu tive dela, quando eu vi ela, era síndrome de Cushing, que é um problema que o animal tem, que já tem cortisol em excesso no organismo. Então ela não podia tomar esse anti-inflamatório, que com certeza ela ia piorar. E com outras coisas também que, na verdade, não foram tão relevantes, né? Vitamina, ômega, que realmente é muito bom, mas enfim, coisas que não foram tão relevantes assim. E aí, resultado, gente, a gente fez exames emergenciais para a Nina. A Nina estava mais para lá do que para cá. Ela teve que internar a Nina durante 8 dias. Então, uma coisa que ela poderia ter gasto, né, ido na clínica, ter gasto já feito um raspado de pele e uma consulta, provavelmente já chegaria no diagnóstico, provavelmente já trataria. Não. Ela foi no canal dessa pessoa, ela viu um vídeo, pegou uma receita genérica, usou em casa a receita genérica por muito tempo, tá? E aí, assim que a cachorra piorou, uma coisa que ela nem tinha relacionado com a medicação que ela tinha dado ou com problema de pele, ela teve que levar no veterinário e aí se descobriu que ela não deveria ter feito aquele tratamento nunca, né? Então, gente, é por isso que eu falo para vocês que não é receita de bolo, tá? Só para contextualizar vocês, a Nina tá bem hoje, né? Ela já é minha paciente já agora, né? A gente está fazendo acompanhamento endócrino com ela, mas aí foi um sufoco. A Ana passou um sufoco com ela, teve que pedir cartão de crédito emprestado, dividir milhares de vezes, né? Porque realmente a Nina ficou em um estado gravíssimo, teve que ficar em UTI mesmo, né? Mas, enfim, tá bem, né? Então, assim, a gente não brinca com saúde dessa forma, né? Então, é bem importante eu falar isso para vocês entenderem onde eu quero chegar, né? Quando eu falo que biologia não é matemática. Bom, depois de toda essa história, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto e tenham gostado do vídeo, entendido que dermatite é simplesmente uma coisa muito genérica, né? E a gente se vê amanhã. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!